Nós vamos estudar hoje a lição 4, apenas um versículo, Esdras capítulo 7, verso 10. Tema da nossa lição: Esdras e a lei do Senhor. Esdras 7:10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Bom, é uma lição que fala sobre a leitura bíblica, sobre a aplicação da Bíblia na nossa vida e também a forma que nós podemos utilizar aquilo que aprendemos ensinando outras pessoas. É uma lição muito prática que a gente tem que pôr em prática. Então hoje a gente só vai falar desse tema, né? Ler e praticar, como nós falamos na devocional, como nós falamos agora e à noite também. Esta é a ideia de nós estarmos entendendo a necessidade de colocar em prática. Às vezes a gente vê pessoas que têm tantos projetos, né? Aí eu não estou falando nem na questão espiritual somente, mas projetos, mas nunca coloca em prática. Ou tem projetos muito grandes que ele mesmo não alcança, que para chegar naquele projeto grande ele tem que construir uma escadinha, fazer outras coisas. E pode, de certa forma, ser coisas que a gente conhece, né? Não vai ter novidade, né, Alberto? Como você diz, não tem uma novidade, mas é muito bom essa lição. É a gente poder ouvir coisas importantes para nós, que nós precisamos aí crescer e praticar. Então a palavra de Deus é um meio precioso de graça, né? O que é um meio de graça? Deus não nos simplesmente deixou nessa vida para que a gente caminhasse e vivesse. Ele nos proporcionou algumas coisas para que nós pudéssemos viver ligados a Ele. E entre essas coisas temos a oração, temos a leitura bíblica e temos várias coisas que nós fazemos que nos aproximam do Senhor. Até mesmo a questão da nossa vida em praticar aquilo que aprendemos é um meio de graça, porque nós estamos assim nos exercitando para estarmos diante de Deus. E aqui na introdução são colocadas algumas perguntas, né? Como manuseá-la, né? A respeito da Bíblia, como devemos fazer uso dela, como deve ser a nossa leitura, o que mais, além da leitura, é requerido da nossa parte, de modo que nos beneficiemos da palavra de Deus. E foi escolhido aqui este versículo, né? Esse texto que nós lemos há pouco, Esdras 7:10. Esdras sendo um exemplo para nós. Lá no finalzinho, já adiantando, fala que Esdras não é um exemplo perfeito, porque nenhum homem é um exemplo perfeito, mas Esdras é um exemplo para nós. É um exemplo de uma pessoa que foi dedicada e que estudou a palavra. É claro que nem todos nós vamos ter o mesmo dom, vamos ter o mesmo talento, digamos assim, a mesma questão de separar todo o tempo para isso. Como alguns pastores, alguns teólogos, né, que se preparam bastante. Quando a gente ouve a mensagem, a gente vê que aquela pessoa conhece as Escrituras muito, mas a gente precisa saber também, e saber bastante. Podemos conhecer muito, né? E por que não, talvez, tanto como um desses teólogos. Então aqui ele começa na introdução falando sobre Esdras, que ele é o escritor, né, do livro, mas ele apenas aparece no capítulo 7, e aqui também ele é alguém conhecido por sua sabedoria. Ele retornou com o segundo grupo de judeus, cerca de 5.000 pessoas, por volta do ano 458, já por ocasião do reinado de Artaxerxes.
é apresentado como descendente do sumo sacerdote Arão. Em Esdras 6:7 fala sobre ele como sendo versado na lei de Moisés. Esdras 7:6, né? Não é 6:7, Esdras 7:6. Como escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E no verso 25, esse eu coloquei aqui, ó, no verso 25, ele é reconhecido pelo próprio Artaxerxes como um homem detentor de grande sabedoria. Nessa passagem, o Artaxerxes, ele fala, né? Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não as sabe, que lhes faça saber. Então olha aqui, o grande Artaxerxes falando com Esdras, né? E falando que você possui grande sabedoria, que o teu Deus te deu. Não era qualquer sabedoria, mas era uma sabedoria que o teu Deus te deu. Ainda que na introdução, falando sobre a sabedoria de Esdras, na tradição judaica, informações que ele teria decorado, grande parte lá dos livros, capaz de escrevê-lo só com a memória, que Esdras teria reescrito 24 livros do cânon hebraico, nessa capacitação de Deus. Mas a própria lição fala, né? Independente de qualquer exagero, com certeza ele era um homem conhecedor da palavra de Deus. E o versículo que nós lemos aqui, né, de Esdras 7:10, explica por que ele tinha esse conhecimento. Porque ele foi um homem que estava disposto a estudar, a conhecer a palavra de Deus. Vamos lá, ponto 1. Você acompanha aí na sua revista. Eu vou colocar apenas uma frase de cada ponto, além do versículo. Versículos 10, no comecinho. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Disposto, decidido a estudar a lei do Senhor. Como bem explica a lição, esse estudo não foi lá num prédio com ar-condicionado, com tanta internet que tem hoje, né? Recursos diversos, sem nenhuma preocupação, bem alimentado, não. Ele se dispôs e estudou no tempo em que eles ainda estavam exilados. A gente percebe, como temos facilidades hoje, nós nos alegramos por isso. Não vamos dizer, não é ruim, né? Mas a gente pensa nos homens do passado. Eu lembro do pastor que foi o meu pastor lá em Ribeirão Preto, chamado Wilson de Souza Lopes, ele contando como ele estudava a Bíblia, né? Não tinha energia em muitas casas, aquela lamparina mesmo, né? Colocava a lamparina e lendo naquele lugar meio escuro, estudando a palavra, e você ouvia aquele homem pregar, que grande conhecimento tinha. Nunca pegou um computador, um programa, um comentário, né? Que hoje existem tantos comentários bíblicos, tanta facilidade, mas a gente percebe que esse homem é um exemplo para nós, e nós devemos ser também dessa forma. Aproveitar as oportunidades, a tecnologia, tudo isso sim, mas não é se acomodar nisso, né? Vou fazer um estudo, põe lá no computador, estudo sobre perdão, aí baixam lá uma mensagem lá, né?
e lê uma vez e vem e fala. Não é assim que nós devemos fazer. Devemos estudar a palavra de Deus. Foi nessa condição, então, que ele dispôs do seu coração a buscar a lei do Senhor, né? na dificuldade. Procurar com cuidado. Aqui quando diz, Esdras tinha disposto o coração a buscar a lei do Senhor, esse buscar está relacionado a procurar com cuidado, a busca por conhecer algo, a sede de conhecimento. E a gente sabe como que é isso, né? Qualquer coisa que você queira se envolver, você pode ter aquele conhecimento superficial, ou você pode se aprofundar, né? Simples copo de água, você pode simplesmente virar um copo de água de plástico. Aí depois você pode ver, não, é um copo de água Minalba, mas Minalba é da onde? É de Campos do Jordão. E aí você vai, mas aonde que é? Vai pesquisar, vai saber o endereço, da onde que... Então você pode se aprofundar. Quando a gente pensa nas Escrituras, como é rico, né? Como nós podemos nos aprofundar numa mensagem, numa única passagem bíblica. Eu estava estudando João 8, da mulher pecadora, ou da mulher adúltera, ou como o Jeremias falou, eu achei interessante a forma que ele colocou como título, né? A mulher perdoada, né? Fica mais bonito, né? A mulher perdoada. Um texto de 11 versículos, quantas mensagens se pode pregar naquele texto, quantas horas, quantas lições podemos ter numa passagem pequena da Bíblia. Mas precisa estudar. Se você lê uma vez, você vai ter uma visão. Se você ouvir mais um pregador, ou se você se dedicar ao estudo de um comentário e assim por diante, você vai se aprofundar mais. Bom, ficou claro que o conhecimento que ele tinha não era um simples conhecimento, mas era um conhecimento de Deus. Aqui na lição fala, como alguém pode dizer assim diz o Senhor, sem estudar a palavra de Deus? Como eu posso afirmar, não, a vontade de Deus é esta, o Senhor, a Bíblia fala sobre esse assunto, fala isso. Como eu posso dizer isso se eu não estudar profundamente a palavra? Sabedoria, então, não é a sabedoria qualquer. Nós vemos aqui que existiam naquela época muitos caldeus, sábios em literatura, famosos pelo seu conhecimento de astrologia. Mas Esdras, ele não apenas tinha um conhecimento em astrologia, ou seja o que for, mas o seu conhecimento era valioso, porque era o conhecimento de Deus, o conhecimento do Senhor. E é um puxãozinho de orelha para nós, né? Muitas vezes a gente tem oportunidades nessa vida de conhecer certas coisas, de nos especializar em alguma área profissionalmente, mas a gente, quando é questionado a respeito de um tema bíblico, né? Aí pergunte ao pastor, né? Aí pergunta o pastor não sabe também, né? Que coisa! Então nós precisamos, a Bíblia é algo que nós todos precisamos conhecer. Ela não vai mudar, não vai aumentar capítulo, né? Então nós precisamos conhecer. Isso serve de exemplo para nós, como líderes, nós precisamos conhecer as Escrituras, precisamos estudar as Escrituras. Aqui tem uma frase de John Gill. Esdras fixou o seu coração na lei, concentrou seus estudos nela e experimentou uma grande quantidade de dores ao procurá-la, lê-la e memorizá-la. Eu fico pensando aqui, né? O que a gente ganha com uma informação? A gente se envolve quando a gente está informado de algo, não é? Eu tenho dito nesses dias aí que está se mostrando, se falando muito sobre a guerra, que eu sei que está tendo uma guerra e que eu vou orar pela guerra, mas eu não quero ficar vendo detalhes, porque quanto mais informação, mais eu vou sofrer por aquilo, e não que eu seja egoísta, que eu não quero sofrer pelos outros, né? Mas às vezes não adianta eu ficar vendo certas coisas que estão acontecendo.
Só que isso não se adere à questão da Bíblia, né? Porque quando você vai estudar a Bíblia, você vai tomar conhecimento de coisas que você precisa praticar, de coisas que você precisa abandonar na sua vida, de pecado. Você vai tomar um conhecimento de como é grande a maldade do ser humano, que a gente já vê isso no mundo, mas a gente vai perceber através da Bíblia, e nós vamos sofrer dores por isso. Mas nós precisamos estudá-la, nós precisamos continuar estudando a palavra de Deus. Thomas Watson, a última citação aqui do ponto 1 da nossa revista, diz: venha até a palavra com apetite santo e coração pronto para aprender. Sente-se sob a palavra atenciosamente, receba com mansidão e misture-a com fé. Então, retenha a palavra, ore sobre ela, pratique-a e fale com os outros sobre ela. Aqui a gente está mais falando a respeito do início, né? Venha a palavra com apetite. Que nós temos apetite é aquilo que nós vamos buscar. O que nós achamos importante para nós vamos comprar. E aquilo que você quer, você fala, não é caro, né? O que eu quero não é caro. Quando nós temos certos desejos, nós não medimos esforços. Vamos acordar mais cedo para fazer aquele passeio ou para fazer alguma coisa que nos alegra, nós temos disposição. Então, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê esse apetite pela palavra dEle, para que a gente possa lê-la e estudá-la. Alguém quer nos auxiliar já nesse primeiro ponto? Nós vamos seguindo. Ponto 2. Esdras cumpriu a lei do Senhor. Esdras 7:10. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir. Ele decidiu estudar e obedecer, cumprir, obedecer a palavra, que é o que a gente tem falado agora desde cedo, e é o mais complicado e difícil. A gente citou o exemplo de construir a casa sobre a rocha, sobre a areia, citou o exemplo lá de cortar o mato, não cortar o mato, fazer o bolo com fermento, sem fermento. A gente passaria o dia inteiro aqui citando exemplos de coisas que a gente sabe que não dá certo, mas a gente faz. Muito. Aí eu decidi ser um cristão mais fervoroso. Tá, o que você tem que fazer então? Continuar fazendo a mesma coisa? Não. Eu decidi economizar. Tem que parar de gastar. Eu falei, a gente ficar falando exemplos aqui o dia inteiro, eu não vou nem falar de comida, né, Márcia? De dieta. Eu decidi. Tá. Então, decidiu, né? Mas pôr em prática é outra coisa. Tiago 1:22 diz: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E é exatamente isso, a gente se engana. Porque parece que a gente saber uma coisa, parece que a gente já, não, mas eu sei, vou deixar. Aí a gente sempre tem a desculpa do depois, né? O amanhã, não, mas é amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou começar. Eu decidi que eu vou para a igreja, mas esse domingo eu tenho uma viagem marcada, no outro domingo eu vou começar. Eu continuo decidido que eu vou para a igreja, mas eu tenho que escolher a igreja primeiro, porque a igreja que eu estou não é boa. Eu decidi que eu vou para a igreja, mas agora então eu vou deixar virar o ano. Ou seja, irmãos, desse jeito o ser humano encontra desculpa para tudo. E essa coisa do depois, não sei se para vocês, mas tem uma hora que incomoda, né? Você já não pode dar essa desculpa já mais para você. Você já deu tantas vezes. Aí você fala, mas esse depois já foi, né? Faz tempo que está depois. Aí tem que arrumar uma outra desculpa. A maior parte das pessoas, ela se convence de, precisa nada.
estou falando de igreja, pode falar qualquer assunto, mas eu comecei a falar de igreja. Ah, não precisa também desse negócio de igreja, vou ser cristão na minha casa. Aí você, já que você não cumpriu, você desdecide, né? E arruma uma outra coisa. Não, eu vou fazer isso. Não, mas agora eu vou acompanhar online, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer minhas orações. Nós tentamos enganar a nós mesmos, mas na verdade nós temos que ser praticantes e não somente ouvintes. Esdras estava disposto a obedecer a palavra. Primeiro compromisso de Esdras, depois de entender que o que a lei diz, é aplicá-la a si mesmo e reformar a si mesmo. Então não tem outra questão, né? Já pensou? A mulher fez lá o bolo sem fermento e não cresceu. Aí alguém explicou: não, você tem que pôr o fermento. Ah, tá. No outro dia vai e faz o bolo de novo e não põe o fermento. Não é porque esqueceu? Ah, não, mas eu achei que ia dar dessa vez. A partir do momento em que você tem o conhecimento, você precisa aplicar. E aplicar em si mesmo, né? Porque é fácil começar a aplicar nos outros. Ah, mas fulano não faz, o outro não quer, o outro não... Então não é somente ter a disposição para estudar a lei do Senhor, mas para conhecê-la e praticá-la. Esdras dispôs o seu coração a fazer isso. 2 Timóteo 3,5 fala de um grupo que Paulo chama de forma de piedade, mas nega o poder. Um grupo de homens que aparentemente eram piedosos, mas negam o poder. O que é a palavra poder aqui? Exatamente é a ação, é a prática. Achei engraçado, eu assisti um vídeo ontem, uma senhora, né? Ela bem pentecostal, e ela tinha uma sanfona, e ela ia cantar, e ela estava com uma banda que não era dela, né? E banda maravilhosa, ela começou a elogiar a banda, né? Aí falou para o tecladista: tem som de sanfona aí nesse teclado? Tem. Aí ele começou lá, né? Isso, toca aí, porque aí o pessoal vai pensar que sou eu que estou tocando a sanfona, né? Ou seja, ela ia ficar mexendo ali, o tecladista ia fazer uma sanfona e ela ia cantar a música, né? Nós somos muitas vezes assim, ou seja, forma de piedade, parece aquela coisa maravilhosa, mas não é bem assim. O mundo está desse jeito, o tal do fake, né? O mundo está assim, você tira uma foto, aí você edita a foto, e hoje em dia com essa história de inteligência artificial, está complicado o negócio. A inteligência artificial, eu vi uma das coisas, tira a foto, aí tem uma pessoa que está séria, passa um negócio no rosto da pessoa lá, ela fica sorrindo, e de repente muda. Não, mas tem um vaso, um fio ali, tira o fio e tal, para ficar tudo perfeito. Tem forma, mas nega o poder, ou seja, não é a verdade, não é a verdade. E nós precisamos tomar cuidado com isso. A obediência precisa ser visível, não só estudo, mas o estudo transformado em obediência visível. Praticar a palavra. Tem uma frase aqui, eu não coloquei ali, mas está na sua revista, quase aqui no finalzinho. Thomas Watson: terrível é a situação daqueles que vão para o inferno carregados de sermões. Uma frase muito forte, não? Pessoas que ouviram milhares de sermões, e eu fico pensando que pior é aquele pastor que pregou milhares de sermões, mas depois sua alma estava vazia, não era convertido. Essa questão, irmãos, é muito séria, porque nós devemos reconhecer o que a palavra diz. A palavra diz: se nós não nos convertermos, se nós não buscarmos viver conforme o Evangelho, se nós não formos essas pessoas que não acumulam tesouros da terra, mas sim buscam os tesouros do céu, para onde que nós vamos? Nós estamos perdidos. Aí parece que a gente fala: não é assim não, isso aí não. Deus é bom, Deus é tão misericordioso,
como o texto de hoje, né? Perdoou até aquela mulher adúltera lá, perdoou todo mundo. Mas ele disse, vai, não peques mais. Deus perdoa, mas Ele quer que nós estejamos seguindo este caminho. E, sim, infelizmente, nós vemos muitas igrejas aí lotadas, muitas coisas, e nos alegramos por isso. Mas a maior alegria é o pecador arrependido, é aquele que busca ouvir e praticar a palavra de Deus. Isso aí é a real verdade. E aí tem mais uma frase, também muito bonita, John Flavel. As Escrituras nos ensinam o melhor modo de viver, o modo mais nobre de sofrer e o modo mais confortável de morrer. A palavra de Deus nos ensina desde o nascimento, aquela criança que recebe os ensinamentos para a vida. A palavra nos ensina também nos momentos da dificuldade, nos consolam, porque a nossa esperança é maior do que este mundo. Nós não somos criancinhas, tirou o meu carrinho, não. Nós sabemos que coisas vão ser perdidas, e não só coisas, né? Pessoas amadas vão perecer, vão falecer, mas nós temos na Escritura consolo, o modo mais nobre de sofrer, nós aprendemos nas Escrituras. E quando tivermos que enfrentar o mais terrível momento, que é terrível, né? A morte é algo terrível, nós estaremos confortáveis. Parece estranho isso, né? Mas é uma verdade. Estaremos confortáveis, porque sabemos que é a hora que o Senhor Deus tem para nós. Vamos seguir? Alguém pode nos ajudar aí, se alguém quiser falar, tá, irmãos? Ponto 3. Esdras ensinou a lei do Senhor. Esdras 7:10 termina dizendo que Esdras também dispôs o seu coração para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ensinar. Aquilo que ele tinha no coração, que ele aprendeu, ele ensinou. Eu estou com muitas coisas do texto de João 8 na minha cabeça, vou falar, que eu acho assim que não vou falar à noite, então vou falando. Esse texto de João 8, começa Jesus ensinando no templo, quando chega aqueles oficiais, né, religiosos com a mulher que foi pega em adultério. E conta lá no texto, no capítulo 7, que Jesus passou a noite orando. E depois, no outro dia, ele foi para o templo ensinar. E até ouvi uma mensagem que o pregador falava, né? Não temos autoridades para pregar, se nós não tivermos essa disposição para orar. Porque senão a gente vai falar conhecimento, vai falar palavras que não vão tocar, né? Então, as palavras de Jesus tocavam na vida daquelas pessoas, porque era a autoridade do Espírito, da palavra de Deus, do Evangelho. E nós, como ouvimos a palavra, né, nós temos esse auxílio dos pastores, da liderança, que estão ali envolvidas. Então, muitas vezes a palavra também não nos toca, porque quem fala não está preparado para aquilo, nem no estudo, e muito menos espiritualmente preparado. Eu não estou julgando ninguém, mas acontece, nós não sabemos quem, né? E aqui eu lembrei, quando nós lemos aqui, esse Esdras, ele deveria ser um homem de oração, um homem que estudou a palavra, estava pronto para ensinar essa palavra, a ponto de nós lermos há pouco, né, lá o Esdras 7:25, quando o Artaxerxes diz: Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeia magistrados. Depois ele fala: e aqueles que não sabem, façam saber. Então, como é bom a gente poder ter esse conhecimento, um conhecimento verdadeiro,
um conhecimento que não é apenas conhecimento, mas é algo que faz parte da nossa devoção própria, e ele então aplicou no coração dele. E quando você tem um conhecimento, quando você tem algo aplicado, você quer contar para os outros, você quer contar. Aquela receita, né, de bolo de sei lá o quê, estou com fome hoje, hein? Aquela receita que saiu bem, é fácil de fazer, você vai contar para alguém, você quer que o outro faça. Ou quando você vê alguém fazendo alguma coisa diferente, mas como que você fez? Onde você comprou? Você quer informação de algo que você acha especial. Alguns talentos e dons que nós temos, eu acredito que todos nós temos vontade de que os outros também tenham, conheçam. Mas se eu sei tocar violão, eu gostaria de que o outro, olha, mas é fácil, toque assim. Muito mais, irmãos, aquilo que a gente ouve da palavra. Você não fala, a palavra foi tão maravilhosa. Tá, mas quando você chegou em casa, você falou o quê? Você contou para quem? O que você falou? Não falei nada. Não, falei sim. Falei que tinha uma irmã lá, que foi lá na igreja, e imagina o que ela fez. Aí foi contar uma coisa errada que aconteceu lá. Não contou a palavra, a bênção, né? Contou o problema, o escorregão da irmã, ou do pastor, ou outra coisa. Esdras tinha no coração o firme propósito de ensinar a lei do Senhor, mas ele sabia que a lei precisava ser aplicada primeiramente à sua própria vida. Então aqui a lição retorna a essa questão, né, da autoridade. Uma da questão da autoridade é a própria vida. Não que a palavra não tenha autoridade, mas a minha palavra para o irmão, ela vai ter maior autoridade quando eu pratico essa palavra. Você pega uma pessoa que anda em pecado, anda em maldade, e ela vai falar para você, você vai falar, por favor, né? Vai consertar a sua vida primeiro. Mas quando a gente tem uma certa autoridade, no sentido de que a gente está vivendo, sim, nós podemos, assim, ensinar aos outros. Matthew Henry afirma, ele também primeiro fez para depois ensinar, praticou os mandamentos e então levou outros a praticá-los. Assim o seu exemplo confirmou a sua doutrina. O seu exemplo confirmou a sua doutrina. Esdras não se contentava apenas em estudar, em aprender, em obedecer. Esdras também sentia forte compulsão de ensinar a palavra, por pregar o evangelho. E nós vemos assim, muitos irmãos, né, que está citando Paulo, que tinha esse mesmo desejo de ensinar a palavra, e a palavra ensinar é a ideia de treinar, educar. Tem aqui uma outra palavra, como domar. Oséias 10:11, porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a sua formosura, do seu pescoço, atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então, aqui nós percebemos aqui que esse ensinar, né? Efraim foi ensinado do mesmo modo como uma bezerra domada. A ideia de ensino constante. E não adianta, né, irmãos? Nós precisamos de repetições, precisamos de aprender e de estudar e ler e reler. Se a gente fosse estudar uma passagem bíblica, todo domingo a mesma passagem bíblica, a gente não cansaria, porque muitas coisas poderíamos aprender ali, mesmo se não tivesse fato novo, mesmo se repetisse o mesmo sermão, repetisse várias vezes o mesmo sermão, sempre você vai aprender uma coisa nova. Essa repetição, ela faz parte de qualquer treinamento. Quando a gente pensa em pessoas, vamos falar aqui, um esportista que está muito lá em cima, né? Muito profissional,
a vida dessa pessoa, ela é toda dedicada para aquilo. Ela passa, assim, quase que deixar os outros afazeres para se preparar para aquilo, porque ela quer ser, ou ele quer ser, o melhor. Quantas vezes por dia a mesma repetição, às vezes para executar uma pirueta lá de 3 minutos, 3 segundos, passa 1 ano, quando não Olimpíada, né? Passa 4 anos treinando para ali se apresentar. Às vezes chega na hora e erra, né? Então nós entendemos que a gente precisa ter meios. E aqui não é só ler a Bíblia. Eu lembro muitas vezes que a gente fala, né, apenas 15 minutinhos, tal. É claro que a gente pode aprender na Bíblia com 15 minutinhos. E quando se fala assim, apenas 15 minutinhos, sabe porque o sujeito não lê nada, né? Então 15 minutinhos já é melhor do que nada. Aí tem umas pessoas que falam, esses cursos de internet, né? Em 2 meses aprenda a tocar teclado tal, com apenas 15 minutos diários. Aí o professor começa a colocar o currículo, 30 anos de experiência, tantas faculdades de música. Mas ele estudou, então, ele não... Por que ele não fez em 2 meses, né? Passou a vida inteira treinando uma coisa e agora fala que o outro vai aprender em 2 meses. E eu lembrei também de uma época, uma senhora falando a respeito dessa questão de leitura, né, de 15 minutinhos e tal. E eu fiquei pensando, poxa, a gente só tem 15 minutinhos para ler? O que a gente faz com o restante do tempo? E quanto mais a gente faz da nossa agenda, né, esse tempo para estudar a palavra de Deus, mais a gente quer fazer isso. Reserve 1 hora por dia, por exemplo. Mas não tem 1 hora? Tem, dá um jeito para lá e para cá. Você vai perceber que você vai sentir falta daquilo. Tantos outros hábitos nós temos, pessoas que têm hábitos de atividade física, 1 hora lá por dia ou 3 vezes por semana. Tantas atividades nós temos. Eu preciso assistir um filme, uma série, 50 minutos, seja 1 vez por dia. Tempo. Olha essa frase aqui também. Em várias passagens encontramos a ideia de repetição, de treinamento na palavra. Deuteronômio 6, 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as inculcarás a teus filhos e delas falarás sentado à tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Então a palavra primeiro estarão no teu coração. E aí o que está no coração, a boca fala que o coração está cheio. Olha como que tudo se encaixa, né? Estando no coração, você vai falar. Quando? Sempre. É o mais importante. Percebe que muitas vezes as pessoas falam só de um assunto? Você vai numa roda, é só futebol. Você vai em outra roda, é só política. Você vai em outro lugar, é só questão particular lá, né? Se é uma empresa, se é um professor falando sobre a questão das aulas, se é na área da medicina falando sobre a saúde. E o que o crente fala? Do que está cheio a mente. Então aonde a gente for, né? Estou lá na roda do futebol, vai lá, encaixa alguma coisa. Você está estudando a palavra. Qual igreja você frequenta? Olha que palavra boa esta, que Deus fala com a gente. Um versículo. Hoje a gente viu tantas frases, né? Tantas coisas que a gente pode falar para qualquer pessoa. As inculcarás, estarão no teu coração e as inculcarás teus filhos. A teus filhos quando? No culto doméstico? Não. Aqui fala sentado, andando, deitando, levantando. Você acorda seu filho, bom dia. O Salmo 1 diz, tem que falar,
E às vezes eu olho, né, para mim mesmo. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de falar com os nossos filhos, de ficar repetindo as coisas dos nossos filhos. Aqui está falando que a gente tem que falar, tem que falar, tem que falar. Com cuidado, com sabedoria, algo que esteja no nosso coração também. Porque uma coisa que o filho se incomoda é um pai que vai cobrar uma coisa e a gente fala, mas meu pai não vive nada dessa palavra que está querendo que eu viva. Vou seguir meu pai, mas a vida dele, né? Não, o que ele fala, o que ele faz. Irmãos, estão muito quietos hoje. Querem ajudar? Está terminando, vamos concluir. Tem microfone aí, não? Espera um pouquinho, quero as pessoas ouvirem. Nessa frase aqui de Mateus, Henry afirma que ele também primeiro fez para depois ensinar. Praticou os mandamentos e levou os outros a praticá-los. Assim, o seu exemplo confirmou a sua doutrina. Daqui, em Deuteronômio, fala: essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas serás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Primeiro, eu tenho que viver, eu tenho que fazer, porque não adianta nada eu falar para o meu filho: não faça isso, não minta e eu minto, não roube e eu roubo. Então, tudo primeiro é o seu exemplo. É o que o senhor acabou de colocar aí. E às vezes a gente quer que a pessoa faça, mas eu não faço. Eu não sou assim. Porque é mais fácil eu ver o defeito da pessoa, ver o erro da pessoa, do que ver as qualidades, ver o que ela faz, o que de bom que ela pode passar. E às vezes a gente age assim com os nossos filhos. Falando dos filhos, nós falando, nossa, está fazendo errado, mas o mesmo erro dele é o meu erro. E é o grande problema, porque se a gente não está preparado, a gente não vai ensinar. Então, eu não vou me calar. Mas qual é a consequência disso? É pior, não? Então, eu preciso até mesmo estudar e me preparar, porque é minha função abençoar as pessoas que estão ao meu redor, os meus filhos. Quantos pais não falam isso? Não, agora eu tenho filho, vou parar com as coisas aqui, que não quero que meu filho veja, né? E até na vida secular da gente, Sim. No trabalho da gente. Às vezes você está passando por uma situação, você precisa colocar um versículo, precisa falar. Verdade. Pode falar. É interessante que a Nathalie levantou uma questão que é bem pertinente. Às vezes nós vemos as qualidades das pessoas, sim, mas nunca temos coragem de apontar os erros delas. Se o nosso viver é exemplar, nós tínhamos que ter coragem, sim. Nós ficamos só vendo os erros, não vemos a qualidade. Todo mundo tem qualidade? Tem. E às vezes uma meia volta na porca já consegue consertar um desvio que essa pessoa comete. E eu tenho que procurar esse primeiro desvio em mim, porque o Esdras está mostrando para a gente. Se eu me alinhar com a palavra de Deus, aí sim. Mas às vezes a gente não vê isso. A gente não consegue viver isso. A gente tem medo de tomar decisões por causa de erros nossos. Eu não sei como é que a gente vai corrigir isso. Eu acho que tem que buscar muita comunhão, muito estudo mesmo. E quanto à leitura de 15 minutos, ela é pouco, mas se eu levar ela no meu coração, ela é melhor que o dia inteiro lendo e não levar no coração. Um versículo aplicado, né? Já é uma lição de casa. E a questão do ensino, a gente voltou aqui no ponto 3, a questão do ensinar, né?
A gente está vivendo num tempo difícil porque todo mundo sabe tudo. Ninguém quer aprender com o outro, né? A gente está vivendo nesse, você não vem dar palpite, né? Então a gente tem dificuldade, mas nós temos que encontrar a forma, porque você pode, como ele disse, lá dar uma meia volta lá na porca, no parafuso lá, e ajudar alguém. Então nós precisamos, quando nós encontramos alguma coisa errada, né, nós precisamos encontrar um meio de auxiliar e de ensinar, sim, porque isso é a nossa função como cristãos. Na conclusão, diz, Esdras era um tipo de Cristo, apontando para o Senhor. Suas ações apontavam para as ações perfeitas de nosso Mestre. Então lembra, eu falei lá bem no comecinho, que a lição terminava dizendo que Esdras é um exemplo, como a gente tem exemplos, né? E a gente deve olhar para as pessoas, não procurando os defeitos, mas procurando que eu possa aprender com aquela pessoa. A gente pode aprender com todo tipo de pessoa. Oi? Só olha o defeito, né? O defeito se destaca, né? Porque se eu tivesse, está tudo certinho, mas está uma gola virada, você vai enxergar a gola virada, porque é algo que está fora ali, né? Então muitas vezes a gente perde, né, essa oportunidade de aprender com as pessoas, porque a gente já faz essa lente no defeito das pessoas. Mas o nosso grande exemplo é Cristo, e a gente viu aqui na conclusão que ele coloca que Cristo foi aquele homem que foi alguém que conhecia a palavra, que ensinava a palavra, que vivia a palavra, que ensinava a palavra. Jesus é aquele que realmente nós podemos conhecer, né, as coisas através dele. Então ele foi alguém que cumpriu toda a lei. Ele não só conhecia, mas ele cumpriu toda a lei. Nós não podemos cumprir toda a palavra, mas nós devemos buscar sempre estar mais próximo da verdade. E foi alguém que ensinou, e nós podemos aprender muito com Jesus, com a sua vida, com os seus escritos, muito nós podemos assim aprender e crescer. Aplicação: peça a Deus a graça de dispor seu coração para buscar conhecer cada vez mais a palavra de Deus e praticá-la em todas as áreas da sua vida, e também para ser útil na vida de outras pessoas, ensinando-lhes as Escrituras. Então que Deus assim nos abençoe, nos fortaleça, para que nós tenhamos essa graça, né, de pôr em prática esse estudo. E como o Obed disse, seja 5 minutos, 10 minutos, 15, meia hora, 1 hora, que a gente aplique, põe em prática, né? Às vezes eu escuto lá umas aulas de piano de 1 hora e pouco lá, mas eu estou, que interessante, depois eu vou estudar. Não, para lá nos 15 minutos da aula e põe em prática aquele pedacinho da aula que você viu. Depois assista o resto. Assistir a aula sem pôr em prática realmente é complicado. Então, que a gente possa buscar mais, né, esta lição, aplicar essa lição. Eu separei um hino para nós.